Olá, graça e paz. Chegamos para mais um momento de palavra de fé. Eu desejo que você esteja em mais perfeita harmonia, a mão do Eterno esteja te abençoando e você esteja debaixo da proteção do Senhor. Escute, eu quero trazer uma palavra hoje ao coração dos irmãos, que se encontra aqui em Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 10. Mas eu quero apenas ler o versículo 4, que diz: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamaram cada um seu Deus e lançaram no mar fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. O que eu quero falar nesse momento é sobre essa questão, né? E eu quero só falar com os santos de uma frase que eu nomino essa mensagem, que eu nomino ela com o título Eu Te Conheço. É um tema que eu quero classificar essa palavra. Eu te conheço. Porque nós estamos aqui com um capitão e uma embarcação. E nessa embarcação, o texto narra aqui, que Deus fala para Jonas ele ir para um destino. Mas ele resolve ir para Tarsis, né? E ele resolve, em vez de ir a Nínive conforme o mandado do Senhor, ele resolve ir para Tarsis. O interessante é que ele chega lá no cais e ele compra uma passagem para Jope. Entenda-se, hoje quando você vai viajar para um estado ou para uma outra cidade um pouco mais distante da sua, principalmente quando se troca de estado, você recebe uma passagem e um cupom para você preencher os seus dados ali, colocar CPF, identidade, nome completo, data de nascimento, para que haja uma identificação de quem está naquele transporte. Nesse aqui, Jonas comprou, entrou no navio, foi para o porão e foi adormecer, foi descansar. Então por isso eu coloco esse título dessa mensagem, Eu Te Conheço. Como assim, pastor? Porque o texto vai narrar que Jonas entrou no navio. O navio estava muito bem, mas de repente ele compra a passagem em desobediência. Escute isso aqui. Ele compra a passagem em desobediência e embarca. Já imaginaram quantas vezes na nossa família nós entramos em certos vendavais quando nós colocamos no ciclo familiar pessoas que nós não conhecemos? Pessoas que às vezes se apresentam como o tal. Dentro dos ministérios, nas igrejas, quantos ministérios têm ruído por às vezes colocar pessoas que nós não conhecemos? Ele chega e toma parte do corpo e todo mundo abraça porque é o nosso dever, mas nós não conhecemos. Às vezes vem com um problema de lá, com um problema de cá, e ele acaba trazendo desconforto. E foi exatamente isso que aconteceu com o Jonas. Ele comprou uma passagem de desobediência. Agora, a minha pergunta é esta: quanto custa para entrar no teu ciclo de amizade, no teu ciclo familiar, no teu ciclo profissional? Quanto custa? Quais são
as características, né? E muitas das vezes no nosso ciclo de amizade, nossa casa, no nosso relacionamento, às vezes entra pessoas que nós não conhecemos. Ah, não, fulano é bonzinho, mas a gente não conhece. Porque nós conhecemos as pessoas pela reação e não pela ação. Porque quando nós vamos realizar uma ação, a gente raciocina, a gente planeja, a gente está muitas das vezes vestindo um personagem. Mas quando nós estamos na nossa reação, nós agimos por impulso. E aí é que está o problema. Nós precisamos conhecer as pessoas por suas reações e não pelas suas ações. Então, não, pela árvore conhece o fruto. Às vezes sim, às vezes não. Né? Às vezes a árvore é muito similar e o fruto também pode ser bem similar. E às vezes você pega aí uma graviola, uma pinha e o beribá, que são plantas similares, os frutos são quase que iguais. As folhas divergem muito pouco. Então, às vezes, nós até confundimos uma planta, um fruto com a outra, porque eles são muito similares. Um é maior, outro é menor, mas... Entende? Então, observe-se que Jonas, ele entrou no navio. O mestre do navio, sabe? Teve total culpa, porque... Como assim, pastor, que ele teve culpa? Claro que ele teve. O dono da embarcação teve culpa, porque ele não fez um selecionamento das pessoas que estavam no navio. Portanto, ele sai perguntando, até que chega a Jonas, enquanto a Jonas dormindo. O negócio está difícil, o navio está quase partindo, mas ele está lá dentro do barco. O problema está lá, em desobediência, mas ele entrou. Ele comprou passagem, entrou. E depois agora para tirar é complicado, né? Então, o mestre do navio teve culpa. Claro que teve, sim, teve parte de fazer culpa. Qual foi o critério para que Jonas pudesse embarcar? Qual foi o critério que o capitão fez? Não, ele queria vender a passagem, queria encher o navio. E é isso que acontece às vezes, quando muitas vezes nós queremos encher a casa, queremos encher igrejas, queremos encher templo, queremos fazer o negócio bombar. E aí dentro vai os infiltrados. E esses infiltrados, eles vão para lá e adormecem. Eles não estão nem aí se o barco vai afundar, se não vai afundar, eles não estão nem aí. Há uma despreocupação total. Glória a Deus. Os marinheiros ficaram desesperados, cada um pegou as cargas, joga para lá, e joga no mar e tira, e quanto mais joga, mais o barco fica mais leve, a onda começou a... Não é verdade? E o peso. Mas será que vai resolver quando começar a tirar o peso? Se não descobrir a origem do problema? O marinheiro chegou lá e perguntou: o que está contigo, ô dorminhoco? O dormente? O que está contigo? Olha como é que ele não conhecia Jonas. Quem és tu? Agora? De onde vens? Qual o teu povo? Qual o teu Deus? Ele era completamente desconhecido, estava dentro da embarcação. Glória a Deus. Então, eles vão agora lançar sorte para descobrir qual é o problema, onde está a dificuldade. E a sorte cai em cima de quem? De Jonas. Glória a Deus. Então, vamos ver aonde está o problema. Vamos ver aonde que está a dificuldade, o porquê disso, o porquê daquilo. Vamos descobrir, sabe? Se há algum desconhecido no meio do relacionamento, no meio do ciclo, seja familiar, seja na amizade, seja no ministério, seja na igreja, seja
Tem um desconhecido, precisamos descobrir quem é o desconhecido. E ele chega para Jonas: quem és tu? O que faz aí dormindo? Quem é você? Qual é o teu Deus? De onde você vem? Qual é o teu povo? Para onde você vai? Encheu de pergunta a Jonas. Ali foi, aquelas perguntas deveriam ter sido feitas lá no cais antes da embarcação. Não depois que lá dentro com o problema arrumado. É esse o ponto de partida. Eu te conheço. Eu sou teu conhecido, você me conhece? Nós podemos andar juntos sem nos conhecer? Essa é o ponto de partida. E lançando sorte, cai em cima de Jonas. Então Jonas se revela: eu sou hebreu. Aleluia. Fala sério. Os marinheiros falam: você tá de brincadeira, rapaz? Por sua causa quase que a gente morre. Aleluia. Glória a Deus. Olha o problema que nós enfrentamos por sua causa. Por que não se apresentou logo de início? Gente, eu sou hebreu, fui mandado para tal lugar, mas estou indo para tal lugar, mas eu não quero ir, eu estou indo. Eu entro no barco ou não entro? Agora, quais são os critérios que nós estamos utilizando para colocar pessoas dentro do nosso ciclo de amizade, nosso ciclo de relacionamento, nosso ciclo ministerial? Quais são os critérios, meu irmão? Quais são os critérios? A palavra de Deus ainda permanece como a bússola verdadeira para que eu e você tenha essa responsabilidade de ser conhecido. Jesus disse: olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e dela eu sou conhecido. Aleluia. Escute, Jonas se revela: sou hebreu. Fala sério, por tua causa quase que nós morremos. Corremos esse risco. Entrando aqui em desobediência, eles ficaram irritados com Jonas ao ponto de: vai embora daqui, Jonas. Não, pular não pulo, vocês me jogam lá. E diz a palavra do Senhor que eles pegaram Jonas e lançaram. Mas antes fizeram a pergunta para Jonas: por que fizesse isso? Por que nos colocou em risco? Por que deixou acontecer tudo isso? Sabendo que a culpa é tua. E nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, os nossos compromissos. Nós, por isso Paulo, quando vai ministrar a ceia do Senhor, lá em Corinto, Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você se conhece? Você conhece Jesus? Jesus pode assim: eu conheço ele. Quando Satanás tentou intentar uma acusação contra Josué, a palavra do Senhor diz que o Senhor disse: não, Satanás, aquele eu conheço. Ele é um tição tirado do fogo. Eu conheço ele no Guilherme. Eu conheço ele. Glória a Deus. Então a minha pergunta é essa: eu te conheço? Para que você faça parte do meu ciclo de relacionamento, de amizade, cristão, qual é o nossos critérios? Assumimos essa responsabilidade para não pagarmos preço como a embarcação que ia para Tarsis e por causa de Jonas quase que todo mundo morre. Essa é a minha palavra de fé. Pergunte para você se você conhece todos que faz parte do ciclo de amizade que você tem. Deus te abençoe. Esta é minha palavra de fé.